Fala galera, Thiago Ferreira aqui para falar sobre essa primeira rodada que começa hoje, sexta-feira, às 20 horas, Santos e Flamengo. Mas durante todo o final de semana teremos aí a primeira rodada do Brasileirão. Vai acabar na data 27, né? Segunda-feira acaba a primeira rodada com Atlético Mineiro Ferroviária. Bom, eu vou dar palpites nesses jogos, momento cancelamento, né? Vou errar alguns deles com certeza. Mas enfim, se eu errar, me cobrem. Se eu acertar, eu cobro vocês. Tá bom? Antes de mais nada, se você gostou desse conteúdo, gostar desse conteúdo, né? Compartilha, dá um joinha, repassa pra frente. Esse conteúdo aqui não é voltado para quem faz apostas, mas acho que talvez tenha informações interessantes aí para quem gosta de atuar nesse mercado, beleza? Então, vou na ordem dos jogos aqui, tá? Em ordem de dia e horário, beleza? Começando por sexta, acabando na segunda-feira. Então, bora lá. Santos e Flamengo. Hoje às 20 horas, né? Sexta-feira. Bom, eu espero primeiramente um jogo de muitos gols, né? O Flamengo é uma equipe que tem um poder ofensivo muito grande, tem jogadoras muito decisivas, né? E o Santos também, né? O Santos teve a artilheira do campeonato do Brasil, né? No ano passado, que foi a Cristiane, tem jogadoras muito ofensivas no seu time. E ambas as equipes, principalmente o Santos, são equipes que contam com poucas jogadoras marcadoras, poucas jogadoras que têm essa como principal atributo a capacidade defensiva. Então eu espero um jogo de muitos gols. Lembrando que o Santos fez um jogo de pré-temporada contra o Cruzeiro e o Cruzeiro venceu o Santos por 5-0. Relatos desse jogo de que o Santos era um Santos muito espaçado, né, dentro de campo, e era um Santos basicamente o time titular que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Então eu espero muitos gols, eu espero que ambas as equipes marquem, e acredito que pode ser um jogo com mais de 3, 4 gols, e eu acho que o Flamengo é um pouquinho mais equilibrado do que o Santos em todos os seus setores, então acho que o Flamengo deve vencer esse jogo. O jogo é na Vila, mas acho que aliás, o jogo é mando do Santos, né? Mas acho que o Flamengo deve vencer esse jogo, beleza? Próximo jogo, Internacional e Atlético Paranaense. A gente já viu uma prévia desse confronto na Supercopa Feminina, né? O Internacional goleou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense se mostrou uma equipe defensivamente muito vulnerável. E o Inter é uma equipe que, com transição, com capacidade de fazer transições, né, com possibilidades de fazer transições, é uma equipe que pode machucar muito. O Internacional conta, talvez, com o problema de não conseguir gerar profundidade no seu ataque, né? Tem duas atacantes muito leves, a Pabi Sandoval e a Belen Aquino, principalmente, né? Talvez, já comentei isso até no vídeo de análise do Internacional, talvez a entrada da Pri Flor durante a temporada equilibre um pouco mais essa dupla de ataque com uma jogadora que consegue ter uma capacidade de reter um pouco mais a bola do que Pabi Sandoval, né? Enfim, acredito que o Inter vai vir com um time muito parecido do que veio na Supercopa Feminina, né? Descarto muitas mudanças. O Atlético talvez venha com uma equipe muito parecida também, mas vai precisar mudar a postura, né? Tentou dividir posse de bola com o Inter, teve muitas dificuldades, e aí do meio do jogo pro final, a equipe virou uma peneira, né? Então acho que o Inter também tem suas questões defensivas, mas eu espero uma vitória do Inter nesse jogo e até um jogo com mais de 2 gols, né? É o que eu espero para esse jogo, o Inter vencendo e um jogo com mais de 2 gols. 2, 3 gols, enfim. É a minha prévia, não vou dar placar aqui, é a minha prévia para esse jogo. Corinthians e Ceará, confronto mais desequilibrado da primeira rodada e provavelmente o mais desequilibrado do campeonato. O Arthur, ele roda muito seu elenco, né? Então pode acontecer do Corinthians não vir com força máxima, desconsiderando a questão das jogadoras lesionadas, considerando as jogadoras que jogaram na Supercopa, né, o time ideal dele da Supercopa, talvez o Corinthians venha com uma ou outra mudança ali, mas a tendência é que o Corinthians goleie por 5, 6, 7 gols. Né? Infelizmente o Ceará é uma equipe que está muito
O clube está muito desmobilizado para o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Infelizmente houve um desmanche, algumas contratações agora em cima da hora, mas nada que mude o Ceará de patamar. Então, o esperado é uma goleada astronômica do Corinthians nesse jogo. São Paulo e Bahia. O Bahia fez contratações interessantes, mas a gente ainda não conseguiu ver o Bahia em campo. O São Paulo já fez jogos treinos, né? E o que me foi passado é que é um time aparentemente bem organizado, com peças muito ofensivas e com jogadoras que atacam muito a ruptura, que partem para drible, que partem para transições. Eu espero uma vitória do São Paulo nesse jogo, e eu espero até uma vitória tranquila do São Paulo nesse jogo, apesar de não ter muito o que trazer sobre o Bahia, mas eu acho que um placar de 2-0 para o São Paulo seria um placar esperado para esse jogo. Cruzeiro e Grêmio, o jogo é em Minas Gerais. Cruzeiro, pelos relatos de que se fazem nessa pré-temporada, tem um time bem organizado, com algumas ideias bem interessantes. Foi o time que goleou o Santos nessa pré-temporada, e a gente tem que considerar que é um jogo de pré-temporada, não é um jogo oficial, mas ainda assim é um placar elástico que chama a atenção. O Grêmio é uma equipe que vem de um título gaúcho. O elenco do Grêmio meio que manteve o mesmo patamar, né? Algumas trocas, mas meio que se manteve no mesmo patamar. Já o elenco do Cruzeiro se reforçou bastante. Eu acho que o Cruzeiro tem um ligeiro favoritismo nesse jogo contra o Grêmio, mas para mim tá com uma cara de ou uma vitória magra do Cruzeiro ou um empate, né? E, bom, eu iria por aí, né? Ou Cruzeiro ou empate, acho que tendendo um pouco mais para a vitória do Cruzeiro, mas acho que vai ser um jogo bem difícil, um jogo bem travado entre essas duas equipes. Palmeiras e Real Ariquemes, já no dia 26, às 11 da manhã, Palmeiras franco favorito contra o Real Ariquemes. A Real Ariquemes deve ser uma das equipes que vai ser rebaixada nesse campeonato, e acredito que o Palmeiras vai conseguir uma vitória elástica também, 3-0, 4-0, a tendência é essa. Avaí Kinderman e Real Brasília, outro jogo que a gente vai ter uma reedição do que aconteceu na Supercopa Feminina, mas dessa vez com o mando do Avaí Kinderman, né? E o Avaí Kinderman foi uma equipe que, contra o Real Brasília, se mostrou um osso muito duro de se roer, né? Lógico que era o primeiro jogo de cada uma dessas equipes dentro da temporada brasileira, mas o Real Brasília tem mais material humano, tem um grupo que está junto há mais tempo, né? E ainda assim teve muitas dificuldades de furar o bloqueio do Avaí, que conseguiu contra-ataques muito perigosos. Aliado a isso, o Avaí dentro de casa é uma equipe ainda mais forte, né? Poucas equipes conseguem jogar de uma forma tranquila quando o jogo é em Caçador. Então eu não descarto um empate nesse jogo. Acho que o Real Brasília tem mais time, mas acho que o Avaí Kinderman vai ser uma dessas equipes que vai roubar muito ponto de equipes que brigam por G8, e talvez já comece esse processo agora, né, nessa primeira rodada, jogando em casa principalmente. Então acho que Avaí Kinderman e Real Brasília, a minha aposta seria num empate entre essas duas equipes. E um jogo com poucos gols também, né? E partindo para o último jogo da primeira rodada, Atlético Paranaense e Ferroviária. E partindo para o último jogo dessa primeira rodada, Atlético Mineiro e Ferroviária. Bom, duas equipes que se reforçaram. Acho que o elenco da Ferroviária é um elenco que me chama um pouco a atenção, por ter jogadoras que já são muito conhecidas no cenário nacional. São jogadoras muito efetivas, jogadoras que produzem muito, né, quando estão em seus clubes, e que nessa última temporada, caso de Sochor, caso de outras jogadoras, não eram protagonistas, mas algumas delas chegam para brigarem por protagonismo nessa Ferroviária. O Atlético Mineiro fez um bom jogo contra o Corinthians pela Supercopa, mas me pareceu um time com um pouco de falta de profundidade nesse ataque, né? Apesar da contratação da Ingrid Guerra, me pareceu um time que dependia muito de transições, dependia muito de recuperar a bola no campo de ataque para conseguir gerar situações de finalização. O normal desse jogo seria um empate, mas eu acho que a Ferroviária vai começar bem a temporada e vai começar vencendo aí por um placar bem magro, mas acho que a Ferroviária consegue vencer o Atlético Mineiro em Minas por 1-0, 2-1, algo do tipo. Bom, é isso. Gostou
deixa um curtir, deixa um like, enfim, repassa para frente, volte aqui para me cobrar. Vou tentar fazer vídeos todas as rodadas, tentando prever aí o que vai acontecer durante as rodadas. Se você é apostador, colete essas informações e use da melhor maneira possível, né? Não tô prometendo dinheiro para ninguém, mas informação nunca é ruim, né? Informação demais nunca é ruim sobre determinados assuntos. Enfim, conto com vocês pro próximo vídeo. Até a próxima, um grande beijo, valeu!